Faixa nobre do esporte. Faixa nobre do esporte. É isso, galera, boa noite, estamos juntos mais uma vez aqui nos 91,3 da 3FM. Segunda-feira, mais uma semana começando, hein? Deu pra descansar bem no final de semana? Ou tá cansado do final de semana? Daqueles que aproveitam até o fim, começa a segunda-feira já cansado? Mas vamos que vamos, iniciar mais uma semana. Segunda-feira, hoje, 30 de maio de 2016, tá no ar o Faixa Nobre do Esporte. Aqui, 91,3 da 3FM, a rádio de Fortaleza, sempre parceria radioartilheiro.com.br, estamos para todo o planeta. E você bombando na nossa interatividade. Vai lá, facebook.com/bola na rede, Twitter, @bola _ na rede e o Bola na Rede Zap, o nosso WhatsApp da alegria, pra você mandar o seu alô. Tô esperando o seu, hein? 98935-1841. 98935-1841. Tá no ar o Faixa Nobre do Esporte. Vamos aos destaques. Ceará! Destaque do Alvinegro com o repórter Rodrigo Cavalcante. Com o zagueiro Antônio Carlos liberado para uma audiência trabalhista em São Paulo, Sérgio Soares utiliza Everton Páscoa e explica as outras mudanças em seu time titular. Chegar aqui tudo bem, vai jogar naturalmente. As outras opções, a manutenção, a entrada do Eduardo, que é a primeira parte do trabalho que ele fez ali, né, pra gente ter uma consistência no setor, que eu entendo que o Thales até o momento não tá dando. E na frente a gente tá tentando algumas opções, né, que a gente possa usar do início ou dentro da partida. Diretor jurídico Guilherme Magalhães explica a situação do meia Wesley, acusado de agredir sua namorada. Então, em se confirmando, existindo realmente isso, o clube tem que rever o seu posicionamento. Mas aí cabe ao departamento de futebol, cabe aos demais departamentos sentar e discutir. Mas ainda está na fase da especulação. A gente tem que ter calma e tomar uma decisão quando tiver uma conclusão, tanto por parte do inquérito, da apuração, como depois ouvindo todas as partes com muita calma. Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Faixa Nobre do Esporte. Goiás! Vamos ao destaque do Goiás, o adversário do Ceará. Amanhã, 7h15 da noite. Muito bem, Adriano Júnior, a equipe do Goiás já concentrada em Fortaleza, visando o duelo contra a equipe do Ceará. Jogo importante, o Goiás que não vence há 3 partidas. Vem de empates e também de derrota, precisando de se recuperar na tabela de classificação. Apenas 12º colocado com 5 pontos, posição muito incômoda, pensando também que depois do Ceará, o time enfrenta o Vasco da Gama, o poderoso Vasco da Gama, na cidade do Rio de Janeiro. É Murilo Nascente que estará conosco já trazendo informações do Goiás. Fortaleza! Daqui do Leão, venceu a primeira na Série C ontem. O Confiança lá em Aracaju. Alex Oliveira. Uma vitória de fundamental importância, disse o goleiro Berna após vencer o Confiança. Fundamental importância, até porque estreamos com um empate dentro de casa. Nós queríamos a vitória, mas a gente vinha de uma sequência muito grande. Jogos decisivos, o cansaço, viagem, jogos muito desgastantes. O emocional já vinha numa decrescente, então conseguimos um empate dentro de casa que não foi satisfatório. A gente veio com o compromisso de uma vitória hoje e graças a Deus conseguimos. O próximo compromisso também será fora de casa, contra o América de Natal, que hoje é o primeiro na tabela e o Fortaleza está em segundo. Mais detalhes já no Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte. É o Faixa Nobre do Esporte começando segunda-feira, né? Já pensando no futebol, bola na rede. Não dá tempo para respirar. É Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã o Vozão estará em campo. Amanhã é uma rodada cheia da Série B com o Vozão no Castelão, tentando a recuperação. Perdeu de 4-2 na quarta rodada. Amanhã já é quinta e é pensar na recuperação. Não dá tempo para neguinho comemorar, não dá tempo também para chorar, lamentar a derrota. Amanhã em campo de novo, 7h15 da noite, estaremos transmitindo essa partida a partir de 8 da noite. J. Rômulo estará em ação aqui, comandando o nosso barco aqui em 91,3, sempre parceria radioartilheiro.com.br.
Nós falamos agora há pouco que o Fortaleza venceu a primeira da Série C. A rodada de número 2 da Série C, ela encerra hoje. Tem bola rolando, já lá em Belém do Pará. O Remo está jogando nesse momento, enfrentando o Asa de Arapiraca. O Remo que, vencendo o jogo, dependendo do resultado, poderá ultrapassar o Fortaleza, tirando a vice-liderança do Tricolor de Aço. Está só começando a segunda rodada e é o fechamento dessa segunda rodada de Série C do Campeonato Brasileiro. Remo e Asa, o jogo começou agora às 8 da noite no estádio Mangueirão, lá em Belém do Pará. O América de Natal é o próximo adversário do Leão e o América é a única equipe até aqui na Série C que venceu as 2 partidas e lidera com 100% de aproveitamento, com 6 pontos ganhos. Fortaleza tem 4 em segundo, o ABC de Natal tem 3 pontos na terceira colocação, o Botafogo da Paraíba tem 3 pontos, aparece na 4ª colocação. O Remo, que está jogando agora, tem 2 pontos, contando já com esse empate em 0-0, vencendo vai a 4 pontos e, dependendo do resultado, poderia ultrapassar o Fortaleza ou não. O Asa de Arapiraca, que está enfrentando o Remo, tem 2 pontos, agora contando já com esse empate em 0-0 que está acontecendo lá em Belém do Pará. O jogo começou agora, 8 horas da noite, muita coisa pode acontecer. Tivemos ontem a seleção brasileira, né, vencendo a grande seleção do Panamá por 2-0. E o Dunga, na coletiva de imprensa, falava como se tivesse conquistado um grande título depois da vitória. O que serve de consolo, o Edmilson Maciel, que está conosco aqui, é que os 2 atletas que ele escolheu, talvez pensando em substituir o Neymar, buscando, tateando, marcaram gols. O Jonas e o Gabriel Jesus, né? Gabigol, aliás, estou confundindo o Gabriel. O Gabigol, que é do Santos, marcando o gol, o segundo gol da seleção brasileira. Boa noite, Edmilson Maciel. Boa noite, rapaz. Eu nem sabia que havia futebol profissional do Panamá. Panamá, né? Tomou no basquete, né? No basquete. Tá certo, mas eu vi o jogo meio que sonolento. Começou 10h30 da noite, terminou meia-noite e meia, mais ou menos. Um jogo meio que... Eu fico pensando aqui, cara, será que nós vamos quebrar um tabu? Alguém teve coragem de assistir além de você? Pois é, eu assisti até por uma obrigação profissional, né? Marquinhos Andrade, nosso comentarista, também assistiu. Mas eu estava hoje vendo a repercussão, estava vendo nos sites lá, detalhes interessantes sobre o Dunga, né? Por exemplo, saiu a seleção da Champions League. Foi o Real Madrid, foi campeão, né? Tá certo? A UEFA divulgou ontem a seleção. Nessa seleção constam 2 brasileiros, o Thiago Silva, zagueiro do Paris Saint-Germain, e o lateral esquerdo, o moreninho, rapaz, o Marcelo, do Real Madrid. Do Real Madrid, né? Esses 2 foram considerados os 2 melhores nas suas posições na Europa. Curiosamente, na seleção do Dunga eles não constam, certo? Nem o Thiago Silva, nem o Marcelo. Mas a seleção não é para estar os melhores? Pois é, aí tá o Kaká. Boa noite, Martins Andrade. Só um pouquinho, Martins, só o seguinte, tem uma entrevista que eu vi lá do Dunga, perguntaram ele por que o Kaká foi convocado. Ele disse, era um que tinha documento. Aí eu vou pra galera. Boa noite aos amigos que acompanham o nosso trabalho. Olha, eu assisti, né? Eu cometi esse pecado de ficar até 12 e pouco acordado também. Perdeu sono. Mas eu queria ver essa meninada jogando, certo? Sobretudo, eu esperei a entrada do Gabigol, porque ele é um jogador no Santos, é extraordinário. Aquela batida seca dele, aquela rapidez com que ele bate, aquilo ali é uma virtude que poucos jogadores... É uma virtude que poucos jogadores brasileiros têm, né? De bater rápido, de decidir, definir rápido, não tem negócio de pensar muito não, ele raciocina antes. Raciocina antes. Então eu tava atrás de ver exatamente isso aí e vi, né? Um jogador de finalização perfeita, como ele tem sido no Santos. Agora, o resto da pena, com exceção do William, que é um jogador, pra mim é o melhor da seleção. É completo. O William é o melhor jogador da seleção, é ele. O resto tem que correr atrás da bola e fazer como eu fiz ali no jogo da APC-DEC. O Douglas machucou, e uma das alegações do Dunga ter convocado o Kaká, porque o Douglas, o atacante, acabou se contundindo também. E ele disse que era o único que tinha passaporte, o dinheiro da relação dele. Mas o que eu mais me admirei, viu, Martins, é porque o Thiago Silva tem um Marcelo, que eu considero o melhor lateral.
Nem naquela relação dos 40, na pré-convocação, eles estavam, né? Olha, é o seguinte, eu não gosto muito de criticar, assim, profissional, essas coisas todas, mas o Dunga, pelo tempo que ele já treinou a seleção brasileira, já foi, já saiu, já voltou, já era pra ter um padrão, já era pra se conhecer, pô, Não tem nem patrão. já era pra se conhecer a maneira como o Dunga trabalha, como o time dele trabalha. Você viu isso com o Carlos Alberto Parreira, né? Se lembra? Né? O overlap. Você já sabia que tinha alguém ia fazer aquilo. E a gente não achava que eram essas coisas todas. Né? Pois é. Mas é um padrão do treinador, do profissional. Ele joga com volantes butinudos, né? O volante do Brasil ninguém sabe bater na bola. Pois então, mas o Dunga não apareceu. Existe que o volante seja um cara que saia pro jogo. Muita gente está deixando de jogar, até com os caras estão deixando de ser volante. No Dunga tem que ser jogador que não sabe dar um passe, é só destruir. Que é a característica do Dunga, né? Pois é. Então a gente espera, a gente fica esperando que comece a aparecer jovens valores? Não, o dedo do treinador, a conhecer a jogada, né? Por exemplo, nós vimos aí também. Não deu pra sentir ainda, né? Não deu pra sentir, né? Viu? Boa noite, Laércio. Boa noite, Adriano, nosso amigo, ouvintes que acompanham o trabalho da equipe. O que acontece é o total descrédito. Depois daquele 7-1, acho que nós tínhamos duas seleções, o antes e o depois. Depois daquele 7-1 ali na Copa que ali. O exemplo não pegou, né? Não pegou, exatamente. Então hoje ficou total descrédito a nível de seleção brasileira, a nível, você mesmo disse aí, a pessoa vai ficar até meia-noite e meia acordado para ver um jogo da seleção. São torado, como a gente diz. Pelo amor de Deus. Então ficou esse descrédito e a gente não vê nada se trabalhando para se melhorar, para buscar um crédito, tentar melhorar, tentar mostrar alguma coisa. Não vemos nada. Depois daquelas investigações que o FBI está desenvolvendo aí, o processo está rolando nos Estados Unidos. CBF, esse a monte de única gente seleção das Américas que manteve um dirigente acusado de corrupção, que está sendo esperando só ele botar o pé fora do país para ser preso, foi o Brasil. Ele está lá, está seguro lá. Conseguiu, a bancada dele conseguiu derrubar a CPI do futebol, que o Romário estava feito louco pra, quer dizer, agora a culpa dele não, são os dirigentes. Hoje não existe, o colégio eleitoral do Brasil é mais amplo, votam as 27 federações, os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B. E esses dirigentes, eles reconduziram o Del Nero sendo processado, tá certo? Agora seria uma tremenda injustiça. Se o presidente da República atual está sendo processado e está lá, por que o Del Nero não podia, né? Adriano, eu queria deixar aqui, registrar aqui, que a família Off-Road aí está de luto aí com o falecimento prematuro aí do nosso amigo Arlen. Um acidente aconteceu ontem nas dunas ali na Taíba. Pois é, até noticiei isso, infelizmente, essa tragédia na hora da nossa transmissão ontem. Um cara jovem, um cara amigo, um cara companheiro. 38 anos, né? 38 anos, um cara jovem que prematuramente aí, o Papai do Céu aí levou aí para fazer as trilhas lá do céu. E lamentavelmente a família Off-Road encontra-se de luto aí com esse falecimento prematuro do nosso amigo Arlen. Lamentável, um acidente realmente fatal. Ele estava no quadriciclo nas dunas da Taíba, foi um acidente fatal que uma tragédia, né? Uma tragédia. E fica aí o nosso registro aí de pesar para a família. Nós tivemos agora à tarde no sepultamento dele, os amigos, a família. Fica todo o pesar aí desse amigo que nos deixa aí prematuramente. Quero também, com muito pesar, registrar o falecimento do Dr. José Carlos Meirelles. Ele era diretor, sócio da Meirelles e Freitas, pessoa ligada à minha família, tá certo? E infelizmente muito amigo. Estava doente? Não, foi um acidente que aconteceu. Ele faleceu. Também, né? Outra tragédia, né? Pois é, outra tragédia. Ele faleceu hoje, de manhãzinha. O corpo está sendo velado aqui na ternura de Lúcio Cavalcante. Terminar o programa que eu vou para lá, e o enterro será, a missa de corpo presente será 8 da manhã no Parque da Paz, e o enterro às 9h30 da manhã. Registro com pesar ao falecimento de um amigo particular. Estive com ele recentemente, um cara de uma vida espetacular, bom vivan, gente muito boa, mas infelizmente Deus levou lá para guarnecê-lo. Eu recomendo às duas famílias
tem até um dizerzinho aqui, a gente diz no interior. Nós nordestinos vivemos do baião de dois, né? Feijão, arroz e às vezes uma carninha de sol. A alma vive de oração. Então que a família faça nesse momento as suas orações, porque precisa muito. E se apega em Deus para poder dar a conformação, que infelizmente a gente às vezes tem que passar por isso. Todos nós passamos por problemas de perder entes queridos, mas em tragédias é complicado mais ainda, né? Para ter essa conformação. Mas tá aí Deus para a gente se apegar a Ele, para então nos dar essa conformação. Que os dois aí possam descansar em paz. Continuando aqui o Faixa Nobre do Esporte, olha só, o Rodrigão, destaque do Campinense na Copa do Nordeste, jogador de 22 anos, marcou 18 gols na temporada. O Santos contratou e assinou o contrato com ele de 5 anos. O Santos, que mudou a política ultimamente, nos últimos anos, e tem apostado muito em jogadores jovens forjados no próprio Santos. Eu até fico admirado quando ele contrata um jogador, mas é jovem, esse aí é jovem pelo menos, né? Mas ele tem fabricado bons jogadores, mas está apostando aí no Rodrigão, que se destacou no Campinense, 22 anos, assinou contrato por 5 temporadas com o Santos e nos próximos dias estará à disposição do Dorival Júnior. O Santos que quebrou a cara recentemente com o Leandro Damião, né? Fez uma contratação cara. Não era tão jovem, né? Pois é, não era tão jovem. Tá louco para se livrar dele. Pois é. Mandou pro exterior, lá ele não marcou nenhum gol e tá de volta. Né? Fez com... Em compensação, o Grafite aí com 37 anos já vai voltar pro artilheiro São Paulo, né? Inclusive nos jogos das 11 horas da manhã, né? Ele foi bem naquele jogo também que o Santos atuou. Fez 2 gols, atuou contra o Vitória, 11 da manhã, ele fez 2 gols. O Grafite foi campeão mineiro pelo América com Lula Pereira. Quem lançou? Pois é. Aí o América veio ganhar outro título agora com o Givanildo, né? Pois é. Que já havia sido campeão também da Série B com o próprio América, e, se eu não me engano, nos anos 90, e agora voltou a ganhar o mesmo título. Esse Rodrigão, ele é uma promessa muito boa. O cara, ninguém faz 18 gols assim de sorte, não. Tá certo? Li muito sobre esse cara, aposto muito. É lógico que ele é um garoto, não teve formação, tá certo? Formação ideal. Né? Lapidar ele, né, Edmilson? Pois é, ele tem muito para se dar ainda pro não vai ser o jogador que vai estourar esse vai resolver o problema do mais Santos, cedo ou mais tarde ele vai fazer sucesso. Ó, você falou aí um detalhe que hoje é comum no futebol. Falta a base. Falta o trabalho de base. Então o jogador hoje, quando ele começa a respirar uma bola de qualquer jeito, até uma bila, o cara já tá levando ele por aí, já o transforma num profissional, vira um chaveiro para onde o cara vai e leva debaixo do braço. Então ele não tem tempo de fazer algumas correções que é natural que seja feita de quem passa por um treinamento numa escolinha. O Santos é uma boa escola para isso, né? Que você vê quantos jogadores aí de base aí que ele formou, lapidou, melhorou. Tá falando de jogadores, quantos gigantes. O Santos revelou Robinho, Neymar, esse Robigol, e vive em crise vive em crise financeira, que coisa impressionante. Gera tantos craques. Ali é outra coisa. O empresário é que leva a vantagem, né? Que coisa, né? É porque hoje me parece que o clube é proibido de ter o jogador, então imediatamente é transferido para o empresário. Eu digo isso porque eu mandei uns 2 jogadores lá de Itauá Ferroviário e eles nem entraram, não foi no campo não entraram, foi no estádio, porque quem é que lhe representa? Não tem não, então só pode se tiver isso. Tem empresário. Vai faturar. Aí ele voltou. Um centroavante, 16 anos, da altura desse bicho aqui, morenão, certo? Cabeceador daqueles de primeira, mas infelizmente voltou. Faz tempo isso. Tudo bem. Já leu o blog do Edmilson Maciel hoje? A dica é essa, vai lá na internet, edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Você vai ficar bem informado sobre muito futebol. Madeireira Ceará, tudo em compensado, MDF, Madeirite, portas, madeiras e ferragens em geral. Com os melhores preços da cidade. Castelo de Castro, 1138, Conjunto São Cristóvão, 3269-6611. Madeireiraceará.com.br, direção Nilcélio Alves. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com a promoção em betoneira, 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290, em até 5 vezes no cartão de crédito, com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272,
3484-5272. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525. Self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$11,99. Pizzas a R$20 e acompanhe refrigerante de 1 litro. Pratos para 2 pessoas na promoção, a partir de R$25. Whisky Black White, dose apenas R$4,99. Todos os jogos do Brasileirão, que tá bombando direto agora, você assiste com todo o conforto de Carneiro e Companhia. Entrega em domicílio, é só ligar 3223-5671 e Best, o seu caminho para o futuro. Temos os seguintes cursos técnicos: técnico em segurança do trabalho, meio ambiente, logística, edificações e informática. Venha para o IBEST e faça um upgrade na sua vida. 3022-0065 IBEST, o seu caminho para o futuro. Vamos com informações do Tricolor de Aço, as primeiras do Tricolor, que ganhou ontem a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro. O Alex Oliveira chega com as informações do Tricolor. Fortaleza! Uma verdadeira maratona, a ida e a volta da delegação. Na ida, conexão em Guarulhos, São Paulo. Na volta, Rio de Janeiro. A delegação saiu de Aracaju às 4h30 da madrugada. Chegou ao Aeroporto Internacional Pinto Martins às 12h20. Apesar das dificuldades, o Tricolor venceu o Confiança por 2-0, com 2 gols de Anselmo, que é o artilheiro do Fortaleza na temporada, com 17 gols. Sobre as dificuldades da viagem, falou Ricardo Berna. A gente sabe que, por circunstâncias também da viagem, é um absurdo você ter um campeonato regionalizado, ter que sair de Fortaleza e ir a São Paulo para voltar até Aracaju, porque a federação, a confederação tem tudo amarrado com uma agência de viagem, que tem tudo amarrado com uma companhia aérea, e o clube fica isento de poder articular, né? Já que é tudo para favorecer o clube. Acho que a gente está saindo prejudicado nessa. Mas viemos aqui, por tudo isso, a gente acaba saindo vencedor e com glórias. Então superamos tudo isso e muita coisa que ninguém vê acontecer, mas acontece e a gente acaba tendo que desabafar um momento como esse. O goleiro Berna disse ainda que a vitória foi fundamental, pois a equipe tricolor havia empatado na estreia em casa. Fundamental importância, até porque estreamos com um empate dentro de casa. Nós queríamos a vitória, mas a gente vinha de uma sequência muito grande, jogos decisivos, o cansaço, viagem, jogos muito desgastantes. O emocional já vinha numa decrescente, então conseguimos um empate dentro de casa que não foi satisfatório. A gente veio com o compromisso de uma vitória hoje e graças a Deus conseguimos. Após desembarque, os jogadores do Fortaleza foram liberados com ordem de reapresentação nesta terça-feira às 9 da manhã. Já o treinador Marquinhos chegou um pouco depois, às 14h35. O comandante tricolor vai dar início ao trabalho de preparação da equipe na quarta-feira à tarde, quando o Fortaleza começa a preparação para o confronto contra o América de Natal. As duas equipes hoje lideram o Grupo A. O América o primeiro com 6 pontos e o Fortaleza em segundo com 4 pontos ganhos. O jogo será na segunda-feira próxima, às 8 da noite, no estádio Arena das Dunas. Para o compromisso, Marquinhos, a princípio, tem todos os jogadores à sua disposição, inclusive os recém-contratados, que devem ser apresentados durante esta semana. Está marcado, inclusive, para quarta-feira, as apresentações do Maranhão e do Leozinho, jogadores que assinaram um contrato com o Fortaleza. Leozinho já estava treinando há 4 semanas no Tricolor e Maranhão está de volta. Foi artilheiro do time ano passado com 10 gols. Estava emprestado ao América de Minas Gerais e está de volta para defender o Tricolor na temporada 2016. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. É o Alex Oliveira com informações do Tricolor, que venceu a primeira ontem. O Martins acompanhou o primeiro jogo do Fortaleza fora de casa e a primeira vitória do Leão, 2-0 em cima do Confiança. Um jogo que você falava que foi, de certa forma, tranquilo pro time do Fortaleza, né? Que parece que deu até uma acomodada em dado momento do jogo, quando conseguiu conquistar essa vitória de 2-0, Martins. É verdade, ontem o Fortaleza esteve bem, primeiro tempo impecável, segundo tempo
também logo nos primeiros minutos teve bem, depois a ordem do treinador, então de alguém experiente dentro do campo, fazer a bola correr. Os laterais trabalharam bem ontem, né? Porque normalmente sempre o meio campo que trabalha mais, né? Mas os laterais o mais engraçado é que eu vi ontem pela primeira vez o William fazer uma assistência e ser gol. Mesmo o zagueiro falhando, mas foi gol. Foi a primeira que ele fez, que ele tinha tentado já várias vezes. Já o Marquinhos tentando dar uma alternada na equipe, todo mundo espera o meio campo forte, aquele meio campo que vai lá no ataque e volta. E jogado para as laterais, o William Simões passava pouco, e o Felipe a gente sabe que é um bom jogador, mas não é lateral direito. Então, para tentar dar uma mudada, pode ser que ele queira explorar agora os laterais. Pois é, e aí o William fez o primeiro gol foi uma jogada dele, né? Mas aí o Fortaleza deu aquela esfriada, porque 2-0 fazer o outro cansar para se vir para cima tomar. Mas foi bem, praticamente o Confiança não ofereceu muita resistência, apenas uma ou duas bolas mais ou menos conseguiram passar da defensiva do Tricolor, abafada, o centroavante errou uma e a outra tentou dominar com a mão, aquela coisa toda, mas o Fortaleza teve bem o meio de campo, também fez um trabalho excepcional. Olha, Correia e Juliano é um negócio sério, um canhoto e um destro, um pelo um lado, outro pelo outro, meu amigo, é brincadeira, quer dizer, um virando cruzada, os dois fazendo a bola virada cruzada, nenhum jogando pelo seu lado, engraçado, né? O torcedor está entendendo, nem o Correia armava para a direita e nem o Juliano armava para a esquerda. O Correia armava lá na esquerda, que é destro, e o Juliano fazia a bola cruzar para a passada do Correia que desperdiçou uma grande oportunidade. Pois é, exatamente. Não estava na tarde, noite dele para fazer aquela complementação. Não é muito fazer gols, né? Mas teve oportunidade. Mas teve bem, o lado direito do Fortaleza foi impecável no primeiro tempo, viu? Se tivesse ali de aproveitar o próprio Correia e mais um meia agudo para entrar, o Fortaleza tinha ampliado o marcador, porque teve impecável no primeiro tempo pro seu lado direito. Mas aí no segundo tempo teve essa esfriadazinha, aí fazer o time correr, a bola correr, para cansar, aquela coisa toda, mas isso é do futebol. Agora ainda bem, né, que o time tem uma semana para trabalhar, porque essa volta de lá de Aracaju não foi fácil não. E eu vou te contar, meu amigo, tirar ácido lático da musculatura, depois de uma brincadeira dessa, depois de um jogo, você viajar e descansar para tirar, tem que ir bem devagarinho, senão você arrebenta a musculatura todinha. Se não for um bom preparador físico, um bom fisiologista, você vai arrebentar a musculatura do jogador, porque o ácido lático é um negócio sério. Além de dar cãibra, né? Ele também muitas vezes influencia na contração muscular, pode até criar estiramento, essa coisa toda. Viu, Martins? Eu não vi o jogo, mas o segundo tempo, você acha que o Fortaleza cansou, ou acomodou? O que aconteceu? Acomodou, é porque é o seguinte, olha, todo time... o desgaste da viagem também, né? Que foi uma viagem bem sofrida para eles chegarem lá em Aracaju. Todo time que tá ganhando, você faz 2-0. Aí chega no segundo tempo, 25 minutos, 20, 30 minutos do segundo tempo, qual é a ordem que vem do banco? Toca a bola e administrar o placar. É pra cansar o outro, pro outro correr atrás, né? Então. Não tinha muita qualidade também não, né? Convenhamos, vamos combinar também que for desejar também, eu esperei mais de Confiança. Não tinha. Mas aí vem a ordem para você fazer aquilo ali e você tem que fazer, né? Tem que tocar para cansar. O outro tá doido para tirar a diferença, vai correr atrás. Diferente, né? Que jogar em casa, né, Martins? Pareceu isso. Querendo sair pro jogo. Diferente do River, que jogou fechadinho, e o Fortaleza teve muita dificuldade para furar o bloqueio do River. E o Confiança jogando em casa quis ir pra cima. Verdade. Pois é, agora tá voltando aí Maranhão e voltando e sendo contratado o Leozinho. Estava treinando no Fortaleza, mantendo a forma, mas o treinador deve ter visto qualidades dele. Jogador que parece que estava se recuperando de contusão, voltando do exterior. Tem lugar para esses dois do time do Fortaleza no elenco? Eu não diria que tem lugar, certo? Porque você não pode também chegar assim com o dedo e dizer você vai ser o titular. Nem o treinador pode dizer isso. Você não contrata ninguém para ser titular. Não é aqui nenhuma
agressão. O Alex chamava atenção que o Maranhão foi artilheiro do time na temporada passada com 10 gols. Isso chamou a atenção do América Mineiro, que acabou contratando o Maranhão, que não se adaptou legal por lá. Às vezes a adaptação é mais tática do que propriamente da qualidade do jogador. Aqui o Maranhão não corria muito, né? O Maranhão ficava pelo lado esquerdo e aí já próximo da grande área, a bola chegava, ele ali com 2 toques estava tentando resolver e às vezes resolvia, tanto que fez 10 gols. Agora, com relação à sua pergunta, se eles vêm para ser o titular, eu não diria que vem para ser o titular. Se tem lugar para eles no elenco. Tem lugar. Se você, eu estava até olhando aí, alguém pode até perder, dependendo da situação que ele... Dependendo da situação que ele venha, alguém pode até perder o lugar ali, né? E é fácil que eu faço até da gente ver. Com certeza ele vai mudar um pouquinho desse esquema de jogo que ele trabalha hoje, o Marquinhos. Eu acho que ele tem que mudar alguma coisa ali para... ele reclamava na estreia de alternativas que ele não tinha no banco de reservas para querer mudar justamente o jogo na hora que deu a necessidade. Como o River estava muito fechado, dificultou o trabalho do Fortaleza e ele se justificou falando que a gente tem que contratar. Eu olhei para o banco, não vi ninguém com a condição de poder dar uma mudada no que estava acontecendo. A mudança não é muito significativa, eu vou dizer por quê. Porque o Anselmo jogava com o Juninho, né? Então o Juninho saiu. O Juninho não deve vir agradando, né? Não deve vir agradando. Tá chegando reforço. Exatamente. E ele estava no banco naquele dia. Pronto. Então quem é que vai para o lugar do Juninho ali para fazer a dupla com o Anselmo? Se tiver a oportunidade, será o Maranhão, certo? Mas aquela linha de 4 ele não vai mexer. Não abre mão daquilo ali. Não abre mão, porque o time tá rendendo bem, tá conseguindo. Tem os resultados. Aquele formato. Exatamente. Linha de 4 ali, realmente ele tem. E agora com a chegada do Correia melhorou muito o passe. Que esse era o problema do Fortaleza. Você vê que o Anselmo, o segundo gol do Anselmo foi na cara do gol. Deixaram o Anselmo na cara do gol só para ele dar um pouquinho de velocidade e complementar. Que não estava havendo. E olha que foi uma bola uma bola reta, uma bola horizontal, como a gente chama, né? Não foi bola de fundo, foi bola horizontal. Então, você tem uma ideia ali como eles estiveram bem. Agora, é aquela história que eu estava falando ontem. O comentarista, o que ele comenta é estanque, só vale até ali. No outro jogo, a situação muda, você vai ter que mudar também seu comentário. Você não vai achar que vai ficar toda a vida daquele jeito. Perfeito, então. Já a gente volta a falar mais aqui do time do Fortaleza com Alex Oliveira. Se você procura um especialista em forro PVC, divisórias Eucatex, kit PVC, o nome certo é LC Montagens. Mais de 20 anos de experiência no mercado. Parcelamos tudo em até 5 vezes no cartão. Contatos do 98777-2015, 99604-6473. Você fala com o Luiz Cláudio, o orçamento é inteiramente na faixa. A Aurorense Equipamentos para Construção Civil está com uma promoção em betoneira 400 litros, motor monofásico ou trifásico por apenas R$ 2.290 em até 5 vezes no cartão de crédito com garantia de 6 meses dada pela própria Aurorense. 3484-5272, 3484-5272. Vamos agora, informações do Alvinegro, Vozão em campo amanhã, 7h15 da noite, na 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará! Tá chegando o Rodrigão Cavalcante. A tarde desta segunda-feira foi de treino técnico em Porangabuçu. Sérgio Soares comandou uma atividade e nela promoveu várias correções em relação à derrota do último sábado contra o Avaí. A ausência ficou por conta do zagueiro Antônio Carlos, que foi liberado para uma audiência trabalhista em São Paulo, com chegada prevista para a noite desta segunda-feira. Contudo, o defensor foi relacionado para o jogo contra o Goiás. Sem Antônio, no treinamento, Everton Páscoa ganhou a vaga no time titular. Quem segue no time agora na lateral esquerda é Eduardo, ocasionando o retorno de Cametá ao time titular. Com isso, Thalisson vai para o banco de reservas. No ataque, Bill ganhou uma vaga no time e Alex Amado e Thomas Bastos brigam por uma vaga no time titular. No treinamento, Sérgio Soares utilizou a seguinte formação: Everson, Cametá, Sandro, Everton Páscoa e Eduardo, Baraca, Richardson e Felipe.
Alex Amado revezando em alguns lances ofensivos com Thomas Bastos, Bill e Rafael Costa. Além desses, foram relacionados o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Thalisson, os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Gomes, os volantes Ricardinho, Marino e João Marcos, o meia Zé Mário e os atacantes Acizinho, Rony e Robinho. Lembrando que o zagueiro Charles realizará exames nesta terça-feira e segue em transição com dores na parte de baixo do pé, e o meia Serginho segue em tratamento no departamento médico com dores na coxa direita. O técnico Sérgio Soares explica a situação do zagueiro Antônio Carlos e das outras mudanças no time titular. Chegar aqui tudo bem, vai jogar naturalmente. As outras opções, a manutenção, a entrada do Eduardo, que é a primeira parte do trabalho que ele fez ali, né, pra gente ter uma consistência no setor, que eu entendo que o Thales até o momento não tá dando. E na frente a gente tá tentando algumas opções, né, que a gente possa usar do início ou dentro da partida. E fala sobre a entrada de Bill no time principal. Precisa de um aperto maior nessa saída de bola do adversário, o Bill faz isso muito bem, tem mais presença ainda junto ali com o Rafael, então é uma opção que nós temos para iniciarmos a partida amanhã. Sérgio fala sobre o adversário desta terça-feira. É um time que está se ajustando, né? Teve a conquista do Campeonato Goiano, chegou alguns atletas lá, e aí é questão de estar encaixando, e aí o resultado não vem, aí houve as mudanças, né? Ele tirou o Salles, que é um zagueiro que tem boa saída de bola, que tem boa bola parada, né? Foi mudou o meio campo, botou o Davi, tinha outros atletas que entraram, o Léo Lima machucou, né? Então tem uma mudança aí, mas a plataforma de jogo do Goiás não mudou, né? Entendo com o Cléo na frente também, com um cara forte, protege bem a bola, amanhã deve trabalhar dessa mesma forma. Entendo que é mais um adversário que vai jogar fechado, como os outros vêm jogando, quando joga aqui contra nós, mas a gente tem que, né, trabalhar com agressividade, procurar o gol, para que o gol saia, para que a gente tenha tranquilidade e fazer a manutenção da posse de bola. Isso é fundamental para que a gente tenha êxito no jogo. Everson Cametá, Sandro, Everton Páscoa ou Antônio Carlos e Eduardo, Baraca, Richardson e Felipe, Alex Amado ou Thomas Bastos, Bill e Rafael Costa. Esse é o time que deve enfrentar o Goiás nesta terça-feira. Logo após o treino da tarde desta segunda-feira, atletas e comissão técnica se reuniram com membros de torcidas organizadas. Não houve nenhum tipo de baderna, mas jogadores e comissão técnica se mostraram insatisfeitos com a situação. É o Ceará que entra em campo nesta terça-feira contra o Goiás às 7h15 da noite na Arena Castelão. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Tá certo, Rodrigo. Falando do Ceará, o Alvinegro com mudanças para tentar a recuperação contra o Goiás. Antes de dar o resultado aqui da Série C, o Remo tá perdendo em casa, hein? O Asa faz 1-0 com Jefferson Baiano e vai entrando no G4, o Asa de Arapiraca com 4 pontos na terceira colocação, com esse 1-0 lá no Mangueirão, em cima do Remo. O Ceará vai mudando aí para tentar a vitória contra o Goiás. A vitória tem que vir, né? Não é possível. 2 jogos, 2 derrotas, 2 últimos jogos, então tá na hora de dar uma reagida e dentro de casa contra o Goiás, que é uma equipe também que está em formação. Já a gente traz informações do Goiás aqui. O Cametá retornando à equipe, tem a possibilidade do Everton Páscoa, aí é outro, o treinador não queria mudar nesse ponto, porque o Antônio Carlos viajou para resolver problemas particulares, se voltar a tempo joga. Na lateral esquerda está o Eduardo, o Thalisson está sendo sacado, no meio campo o Baraca permanece ao lado do Richardson, no setor de marcação. Aí nós temos quem? O Thomas Bastos e o Alex Amado, teoricamente um pouco mais recuado. Com o ataque, a surpresa aí o Bill no time titular, ao lado do Rafa Costa. Dizer que treinador, quando ele quer arranjar um lugar para o jogador dele, ele arranja em qualquer que seja a circunstância, né? E ele parece que gosta muito do Eduardo, e arranjou um lugar para o Eduardo, lá na lateral esquerda, tá certo? E forçosamente ele encontrou um lugar para o Bill, tá certo? Eu quando vejo o time do Ceará jogando, um jogador do nível do Bill, no banco de reservas, e você entrar com Acizinho, com Alex Amado, com Serginho, esses jogadores que tem aí, eu fico pensando comigo, eu se fosse treinador, se eu não tivesse capacidade de armar um time para usar 2 principais peças que o Ceará tem em termos ofensivos juntas, eu descartaria essa profissão. E ele parece que está sendo forçado a isso. É que o Bill é um artilheiro. Tá ainda, né? Tentando encontrar uma formação ideal, que até agora não veio, né? Agora o Bill é artilheiro. Não é porque eu preciso de um jogador rápido. O Ceará não precisa de rapidez, não. O Ceará precisa de gol, de quem faça gol. Tá certo? A performance do Ceará até agora, 4 pontos em 4 partidas. É zona de rebaixamento.
não está lá por circunstância, tá certo? Então, ou acorda, resolve o problema. Tem o meu jogador que você quer botar o seu bote. E aí eu comentava aqui com os meninos, na época do Lula Pereira, ele tinha um jogador chamado Claudinho Baiano, um meia direita, camisa 8, que era o homem que chegava no ataque, não era jogar com 3 volantes não. Ele jogou o ano todo com o Lula Pereira, fez um gol só, mas manteve. Nunca mais eu vi esse Claudinho depois que ele saiu daqui. Porque o treinador tem suas manias. Esse jogador aqui é meu, quero colocar. Me parece que essa é a situação do Eduardo. Ofensivamente, nada, produz nada, e defensivamente ele é mais eficiente do que o Cametá. Mas ele estava tirando um dos melhores laterais direitos do Brasil para botar um jogador porque é da... Pior que o Cametá teve espaço. Desde o primeiro tempo o Avaí estava dando possibilidade do lateral direito apoiar, e o Eduardo teve muita dificuldade. Depois que o Cametá entrou, aí melhorou 100%. Agora, o Eduardo, o mérito dele foi que ele deu um chutão, a bola foi lá para a área, num toque de gênio, o Rafael Costa deixou o Felipe na cara do gol, o Felipe fez o gol. Mas era isso que eu queria abordar com vocês, o posicionamento dos atacantes, do Rafael Costa e do Bill. Bom, o Rafael Costa já mostrou que tem esse talento de também dar passes. Será que seria diferente do que foi da outra vez, que foi tentado colocar esse ataque? Que nós observamos da última vez, sem ser essa agora. Era o outro treinador, outro comando técnico. O Bill tentando cruzar a bola pro Rafael Costa. Eu vi que isso aí não vai dar certo. O lugar do Bill é ali na área para fazer gols. Como ele fez contra o Avaí, fez 2 para valer 1, né? Um foi mal anulado. Mas é um jogador que é goleador. E o Rafael Costa parece que tem mais esse talento de jogar um pouco mais fora do que o Bill. Será que vai acontecer isso? Vai encontrar dificuldades também, viu? Ele com o Bill e o Rafael Costa, porque o problema do Ceará não é aquele. O problema do Ceará é um pouquinho antes, tá certo? Continuo dizendo que o problema do Ceará é um jogador de articulação de jogada. Transição, né? Pronto. Esse homem de armação, esse homem de meio que arma as jogadas, o Ceará não tem. Nem no elenco, nem no banco tem esse homem aí. O que a gente tem cobrado é exatamente esse homem aí. E a diretoria não dá esse resultado e não chega, e o Ceará vai se afundando cada vez mais, a gente tá vendo os resultados aí. Agora o problema desse modelo tático não é só do Ceará. Ele hoje está no mundo inteiro. Começou no Barcelona. O Barcelona só tem um centroavante fixo. Só tem um centroavante. E nem tinha, né? Nem tinha. Mas só tem um. E o resto, quer dizer, os outros atacantes é quem tiver ali na hora. O Rakitic, que joga lá atrás, faz gols. Quer dizer, quando ele vem, ele é um atacante e vem resolver mesmo, não tem esse negócio não. Então o modelo hoje do Ceará, do Fortaleza também, todos eles se baseiam nesse modelo que é aquele treinador do Barcelona, que saiu, né? Criou. Então, agora é difícil você armar. Por quê? Porque você precisa ter o jogador de meio para fazer talentosos, para fazer essa bola chegar e eles avançarem para chegar também, para complementar, para ser o segundo ou terceiro atacante na velocidade da bola, na consequência da jogada. Isso é que é a dificuldade. O Ceará tem um problema muito sério. E há quanto tempo o Ceará não dá um chute no gol fora da área? Quanto tempo? Quem se lembra qual foi a última vez? Ou seja, o pessoal de meio. Na época do Lisca explicável, porque o Lisca jogava com 3 volantes. Volante, a opção dele é destruição. O cara que fez muito isso no Campeonato Paulista é o que tá indo pro Ceará, mas tá aí todo atrapalhado porque teria agredido a namorada. O Wesley, vários jogos, eu vi pela Ferroviária, ele arriscava muito fora da área. E poderia ajudar o Ceará. Poderia não ser o jogador ideal, mas nesse quesito, nesse ponto de bater falta e de bater de fora da área, ele fez muito com a camisa da Ferroviária. Mas agora o cara o outro seria o J. Glass, né? O Zezinho, né? Ele chuta bem de fora da área, tem passe longo, mas isso aí vive no DM. Quanto ao Wesley, foi dado um prazo aí até o final da semana, me parece, para resolver a situação dele, que ele tá muito enrolado aí com uma das coisas que Maria da Penha. Uma das coisas sérias do Brasil aí, exatamente a Lerma lá em Maria da Penha e negócio de atraso de pensão. Então, duas coisas que realmente dá cadeia, que o negócio é muito sério. Pois aí, ele vai ter que se justificar. Aí, que andou aí com só são essas duas, que o resto você corre pro Supremo Tribunal Federal. Aí não tem problema. Ele tá, e o Ceará deu um prazo pra gente ele resolver, porque não pode ficar nessa celeuma aí até quando, então o Ceará deu um prazo aí. E só uma informação, ontem, depois do jogo do Fortaleza, que eu assisti, teve uma entrevista com o zagueiro Valdo, né? E ele disse que
estava sendo procurado pelo Tupi e pelo Ceará. Ele preferiu vir para o Ceará para a estrutura. Teria feito o último jogo ontem pelo time do Confiança. Pois é. E aí hoje eu vi nas redes sociais muita gente criticando. O Ceará está sendo um jogador da terceira divisão. E eu justifiquei o Valdo. O problema maior que eu acho aí é muitas pessoas analisar o jogador pelo jogo de ontem. Ontem o cara jogou sem compromisso nenhum, porque era o jogo de despedida dele. Ele vai querer arriscar. A maioria nem assistiu. A maioria nem assistiu. Critica, sabe qual era o fundamento da crítica? Um jogador que está vindo da terceira divisão. E eu lembrei, hoje eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp, uma torcedora. O Everson veio de onde? Do Ceará me perguntando. Depois ele jogou, ele faz 8 anos que ele joga no Confiança. A época em que o Everson estava lá no Confiança, era parceiro dele, era o zagueiro do Everson ali, e o Everson fazendo esse sucesso. Porque hoje ele não é um dos melhores jogadores do Ceará, o Everson. E eu nem sabia que aquele ali era eu estava olhando ontem, ele é muito alto, né? Ele é um jogador de um porte bom, bola alta. E o Ceará precisa disso aí, né? Só que o Ceará tem hoje, esse é o 5º zagueiro, foi isso que é a promessa do presidente, né? O Ceará tem o Antônio Carlos e o Sandro, que na minha concepção são os 2 titulares. O Charles está voltando, o Everton Pasco, que apesar de jogar mais no esporte como volante, também entra como zagueiro, está trazendo isso aí para fechar. É porque o time precisa ter pelo menos 5 zagueiros. O campeonato é longo, né? Muitas rodadas. Teve ano aí que o Ceará ficou faltando zagueiro, teve que improvisar volantes para jogar na zaga. Então, para não acontecer de novo, é bom você ter um número bom de zagueiros e até de volantes também, né? Eu até arrisco que número 5 de zagueiros tá bom. E para volante até 7, acho que seria 7, 8 no mínimo, porque quem mais volantes estão muito cartão. O primeiro combate é quem pega o cartão. Partiu, não pode deixar o cara ficar na cara do goleiro, do zagueiro, então ele tem que matar a jogada, né? Olha só, o pensamento aqui na internet do ex-técnico Radamés Latari de vôlei, ele fala que o técnico hoje é um administrador de vaidades. Será que é por aí? Todo mundo tá ganhando grana grossa, né? Aí fica, imagina o técnico do Real Madrid. Que não foi ele que criou essa frase. Essa frase, ela... Ele tá dizendo hoje, né? Mas eu vou procurar. Aqui, eu sei. Mas eu vou procurar na internet que essa frase... Quem criou realmente a frase? Quem criou. Essa frase aí não é... A minha pergunta é se cabe hoje no futebol isso. Não, mas é o pau que rola, como se diz. Eu costumo dizer o seguinte, viu? Agora, se isso aí não é alimentar, não, mais ainda, vai Veja bem, Adriano, veja bem. Esse posicionamento, porque aí o cara vai se sentir mesmo. O cara fala isso. Você pra ter... é o administrador de vaidade. O jogador ouvindo isso, então. Você pegar uma competição certo, como a Série B, longa. Cara, ou o grupo é fechado em torno dessa classificação, você não vai para lugar nenhum. Você pode formar grandes times. Se o grupo não quiser, não vai para cá. Compromisso, fofocar. Compromisso. Vamos querer isso aqui. Eu me lembro demais de uma conversa que eu tive em 2009 com o Alberto Damasceno. 2010, lá no estádio Presidente Vargas. Ele dizia: Edmilson, o grupo do Ceará está tão unido, tão fechado, que a diretoria não precisa se preocupar. Eles mesmos se cobram entre si. Naquele tempo o líder do Ceará era o Geraldo. Eu me lembro, olha, esse problema dessa frase aí, ela é alimentada, o treinador, quando ele abre mão, né? Quando ele abre mão com essa frase, ele está alimentando. Mas o jogador, quando ele sente que o treinador é fraco, ele manda no jogo. Ele monta em cima, né, Marcos? Ele monta em cima. Você ouve Faixa Nobre do Esporte. De volta em 91,3 é o Faixa Nobre do Esporte com os alôs. Você que está aqui fortalecendo a nossa interatividade. O Vânio Soares. Boa noite. O Daniel Sobralense não demonstra querer a titularidade. Perdeu o interesse. E ele fala que o Juliano é o melhor volante do Fortaleza. Concordam que o Juliano é o melhor volante do Tricolor hoje? Olha, ele estava sendo até o Corrêa voltar. O Corrêa é imbatível ali, porque o Corrêa tem liderança, o Corrêa tem um passe muito bom, é habilidoso, chega, é mais completo. É mais completo, né? Mas o Juliano vinha jogando um futebol e está jogando um futebol de primeira, certo? Aí não tem dúvida, porque eu estou tirando essa diferença porque eu fui perguntado, mas o futebol de Juliano... É isso, a sua opinião. Exato. É isso aí, o torcedor está perguntando. Mas o Juliano,
tá jogando um futebol finíssimo. Agora você não pode desprezar um futebol que o Correa tem, pela experiência, né? Correa é um jogador experiente e que tem uma utilidade muito grande em Fortaleza, mas não se despreza um Juliano num time desse. O Will do Carlito Pamplona, ele pergunta aqui sobre o Ceará. Ele pergunta por que esse time do Vozão não está engrenando. Será que o Sérgio Soares não coloca os seus jogadores na posição certa? O que vocês acham? Eu acho que tá faltando, que nós colocamos aqui já também, Adriana, exatamente tempo de estruturar, de armar o time. O Ceará tá jogando na terça no sábado, qual o tempo que tem de estruturar, de treinar, de armar, de treinar jogada, não é isso, Martins? Ele tem que ter um tempo para treinar jogada tática, a parte estudar e aplicar a parte tática do time. Infelizmente o Sérgio Soares até agora não teve esse tempo com esse jogo, viajou para Santa Catarina, deve ter chegado ontem o time, amanhã já joga de novo, já sabe, tem jogo de novo, então dificulta muito isso aí. É muito difícil. E fora o que nós colocamos, o Ceará precisa contratar, precisa de mais peças, precisa realmente melhorar esse seu elenco, porque tem coisas muito falhas aí. Olha, para o torcedor raciocinar, eu digo duas palavrinhas aqui. Primeiro, o Ceará não classificou-se para o campeonato cearense, não classificou-se para o campeonato a Copa do Nordeste, e o time é praticamente o mesmo, e o pessoal que está entrando não vai pensar que eles são, cada um é um Pelé e um Maradona ou um Messi para chegar e resolver, não. São pessoas que são jogadores de comum a regular, que precisa treinar, que precisa estar no dia a dia para poder entrar naquilo que o torcedor de arquibancada chama de entrosamento, que a gente chama de força coletiva. O time só tem força coletiva quando todos estão imbuídos do mesmo propósito. Enquanto isso não acontecer, não tem. Um faz do jogo, um faz de um jeito, outro faz do outro, e o time no final perde. Então, para o torcedor entender que é desse jeito que funciona. O Elton do Edson Queiroz, ele fala aqui, minha opinião, se ao menos empatar amanhã, o Sérgio Soares já pode fazer as malas, porque o time que quer subir não pode ficar 3 jogos sem vencer. Na opinião de vocês, quantas chances merece o Sérgio Soares? O caminho não é por aí não. Se o Ceará perder, ficou até o resto do campeonato, perder, empatar ali 3 partidas, 4 partidas, 5 partidas, já tem que mudar técnico. Eu acho que a coisa não é bem por aí não, viu, Adriano? É porque quem chegar vai encontrar a mesma dificuldade, rapaz. Ele não vem com uma varinha mágica, uma varinha de cordão. O torcedor do Ceará deve estar pé da vida com o que a gente está falando aqui, porque ele quer que isso aí apresente uma solução. Não tem. Não é assim você chegar, não, vai resolver. Muda o treinador, traz o fulano que ele já vem com uma formulazinha mágica, uma varinha que vai fazer o fulano jogar, o ciclano jogar, o fulano correr, aquela cor todinha. O gol vai sair porque o fulano tá lá, a varinha mágica vai fazer. Não é assim. Não é assim. Ele pediu 8 jogos. Quantos jogos tá? 3, 4, né? 4 jogos. 4 jogos. Vamos esperar um pouquinho, rapaz. Depois a gente começa aí. Até aqui a gente começa a criticar se não dá certo. Olha, o torcedor perguntando quando é o jogo entre Fortaleza e América Mineiro pela Copa do Brasil. Ainda não saiu. As datas estão disponíveis para julho, mas não tem ainda as datas definidas. A CBF deve definir agora no mês de junho para sabermos então a data do jogo do Fortaleza contra o América. Programando que é pro mês de julho. Já sabe que o Fortaleza vai decidir em casa, né? Como o Ceará também decide em casa os confrontos. O Ceará joga com o Botafogo da Paraíba e o Fortaleza com o América Mineiro na próxima fase da Copa do Brasil. Os dois decidem em casa. Agora falta saber as datas certinhas dos jogos da próxima fase da Copa do Brasil. Vamos com informações do Goiás. Informações do Goiás, chegando aqui do time verde lá do Brasil, da região central do Brasil. Murilo Nascente. Muito bem, Adriano Júnior, amigos da 3FM 91,3. A equipe do Goiás já concentrada em Fortaleza para o duelo contra a equipe do Ceará nesta 5ª rodada de Campeonato Brasileiro da Série B. O time esmeraldino, que há 3 rodadas não sabe o que é vitória. Vem de 2 empates, de uma derrota. Equipe então precisa voltar a somar para se recuperar na tabela. Hoje uma situação bastante incômoda, apenas o 12º colocado. Esta é a posição da equipe do Goiás. E o técnico Anderson Moreira, que relacionou para a partida 2 jogadores que estavam cortados na última semana, até por conta de uma opção própria do treinador. Anderson Salles, o zagueiro, e também o meia Davi. Estes 2 retornam para a equipe do Goiás, enquanto o atacante Cléo, lesionado, fica em Goiânia, e também o zagueiro David Duarte, também por opção técnica do Anderson Moreira,
fica em Goiânia. Esses dois jogadores não viajaram para a cidade de Fortaleza. E para falar sobre essa partida, a gente convida agora o lateral esquerdo Jefferson, mantido na formação titular. Ele fala até sobre a pressão que é entrar em campo com 3 jogos sem vencer. Já vem 3 jogos aí não vencendo, né? Mas pelo menos pontuando. Tem que sempre pontuar. A gente não pode ficar sem pontuar. E gera uma pressão sim, porque a gente sempre quer vitória, porque vitória sempre vai somar pontos pra gente. Vai conseguir. Você está chegando agora para a equipe titular do Goiás, depois que o Juninho, que era o titular, pegou uma lesão, está tendo uma sequência. Como é que tá aí vestir a camisa do Goiás, sendo titular nas partidas? Já está familiarizado com o futebol profissional? Ou ainda dá aquela ansiedade? Como é que tá o Jefferson como lateral esquerdo titular do Goiás? Eu cheguei no começo do ano, sempre meio acanhado, né? Depois a gente vai se soltando. Tem o jogo contra o Trindade também que eu joguei e senti bem, nem parecia que era uma estreia, mas aí o Juninho teve a infelicidade de machucar e eu pude jogar esses jogos e graças a Deus eu tô indo bem, só vem melhorando a cada jogo. Os companheiros estão me dando mais confiança para eu poder jogar e a cada jogo eu só quero melhorar e ajudar o Goiás. Com as informações do Goiás, Murilo Nascente para o Faixa Nobre do Esporte. Valeu, Murilo. Ceará. Rodrigo Cavalcante. O diretor jurídico do Ceará, o Dr. Guilherme Magalhães, explica a situação do meia Wesley, acusado de agredir sua namorada grávida. Então, em se confirmando, existindo realmente isso, o clube tem que rever o seu posicionamento. Mas aí cabe ao departamento de futebol, cabe aos demais departamentos sentar e discutir. Mas ainda está na fase da especulação. A gente tem que ter calma e tomar uma decisão quando tiver uma conclusão, tanto por parte do inquérito, da apuração, como depois ouvindo todas as partes com muita calma. Dr. Guilherme revela que já conversou com uma atleta. Ele tem uma versão um pouco diferente. A gente conversou com ele, obviamente. Quando ocorreu, ele tem uma versão um pouco diferente, mas vamos ter calma. Tá tudo muito na fase da especulação. Com certeza, com o tempo, a gente vai esclarecer tudo e vai ter uma versão única. E deixa claro que o jogador ainda não tem vínculo com o clube. E não há vinculação nenhuma do atleta ainda com o Ceará. Muito embora o Ceará está vigilante com relação a isso, está buscando informações, está acompanhando o caso de perto e vai tomar a medida no momento que tiver uma conclusão por parte do inquérito e se confirmar as informações. Existem 3 versões, a gente tem que ter calma, envolve uma criança, envolve uma mulher, a gente tem que ter calma com relação a isso para não atropelar os fatos, depois acabar lá na frente sendo algo desmentido e a gente ter uma situação criada. Quando se envolve vida é complicado. Guilherme Magalhães deixa claro que o clube aguardará o desenrolar de toda a história. Aguardar porque não está causando prejuízo ao clube, até porque ele está realizando tudo dentro do cronograma que já estava estabelecido. Então, como não há prejuízo ao clube, então a gente entende que tem que se continuar em se tomando alguma iniciativa, então a gente toca para frente. Falando de futebol, a tarde desta segunda-feira foi de treino técnico em Porangabuçu. Sérgio Soares comandou uma atividade e nela promoveu várias correções em relação à derrota do último sábado contra o Avaí. A ausência ficou por conta do zagueiro Antônio Carlos, que foi liberado para uma audiência trabalhista em São Paulo, com chegada prevista para a noite desta segunda-feira. Contudo, o defensor foi relacionado para o jogo contra o Goiás. Sem Antônio no treinamento, Everton Páscoa ganhou a vaga no time titular. Quem segue no time agora na lateral esquerda é Eduardo, ocasionando o retorno de Cametá ao time titular. Com isso, Thalisson vai para o banco de reservas. No ataque, Bill ganhou uma vaga no time e Alex Amado e Thomas Bastos brigam por uma vaga no time titular. No treinamento, Sérgio Soares utilizou a seguinte formação: Everson, Cametá, Sandro, Everton Páscoa e Eduardo, Baraca, Richardson e Felipe. Alex Amado revezando em alguns lances ofensivos com Thomas Bastos, Bill e Rafael Costa. Além desses, foram relacionados o goleiro Douglas, o lateral esquerdo Thalisson, os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Gomes, os volantes Ricardinho, Marino e João Marcos, o meia Zé Mário e os atacantes Assisinho, Rony e Robinho. Lembrando que o zagueiro Charles realizará exames nesta terça-feira e segue em transição com dores na parte de baixo do pé, e o meia Serginho segue em tratamento no departamento médico com dores na coxa direita. Com notícias do Ceará, Rodrigo Cavalcante para o Faixa Nobre do Esporte. Fortaleza. Alex Oliveira. Legal, Adriano Júnior de volta com mais informações do Fortaleza. O elenco tricolor reapresenta nesta terça-feira às 9 da manhã.
começa com regenerativo e depois os jogadores serão liberados. A reapresentação para o início dos trabalhos efetivamente começam na quarta-feira, às 4h no Alcides Santos. Na quinta e na sexta, os trabalhos acontecerão pela manhã, sábado também pela manhã e depois, após o almoço, a viagem para Natal. Na segunda-feira, o Fortaleza enfrentará a equipe do América, hoje líder do Grupo A, com 6 pontos, e o Tricolor logo atrás com 4 pontos ganhos. Também esta semana serão apresentados o Maranhão e o Leozinho, que assinaram o contrato para esta temporada com o Fortaleza. Só lembrando que o Fortaleza tem ainda no elenco 2 jogadores atacantes que não estão sendo utilizados. Nem sequer estão no time reserva. Hudson, atacante, e Núbio Flávio, também atacante, de velocidade até. Mas o Tricolor deve ir ao mercado para contratar mais um volante. Com notícias do Fortaleza, Alex Oliveira. Olha, a gente saiu ao Faixa Nobre do Esporte, mandando alô aqui para Vladimir Filho, torcedor do Fortaleza. Tem alô aqui para Luiz Carlos Ferreira, torcedor do Leão, Breno Gomes, Leone Costa, Claudemir Souza, Demir Lima, Wellington e Rebeca, conosco também o Abraão, também fortalecendo aqui a nossa interatividade. Fazer aqui conosco em facebook.com/bola na rede. Vem aí o canal do vovô, depois do intervalo, pé na porta com essa galera que entra sem pedir licença, aqui nos 91,3 da 3FM. Tá terminando faixa, que volta agora somente quarta-feira, 8h, porque amanhã tem futebol bola na rede, tem Ceará e Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. Essa foi a Faixa Nobre do Esporte. Faixa Nobre do Esporte.